Pessoal, vamos falar da fé sem duvidar, da beleza da fé, quando ela não duvida. O que é que Jesus fala sobre isso? A maioria não ensina e nem se atenta para isso. Eu vejo as pessoas culpando Deus, porque Deus não quis responder, porque Deus sabe o que é melhor, porque, sabe, é porque não foi a vontade de Deus. Joga tudo nas costas de Deus. Veja o que Jesus fala aqui. Se você tivesse isso que Jesus fala aqui, não ficava jogando a culpa nas costas de Deus porque as coisas não aconteceram. Mateus 17:20. Jesus expulsa o demônio de um jovem possesso. E aí, no versículo 17, ele fala assim: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Até quando sofrereis? Até quando vocês vão sofrer? Observe isso. Se Jesus faz essa pergunta, é porque ele não quer que as pessoas sofram. Agora, no versículo 19, os discípulos perguntam: Mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus responde assim: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois é verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, como, não é do tamanho não, tá? É como. Preposição como, não de comparação. Como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Você já parou para pensar nisso? Você já viu alguma pregação, algum padre, algum pastor, algum líder espiritual falando sobre essa fé? Nada vos será impossível. A fé, como o grão de mostarda, é aquela fé pura. O grão de mostarda é tão pequeno que o inseto não pode comer metade dele e nem furar. Ou ele come tudo ou não come nada. O contrário de fé não é incredulidade. O contrário de fé é a dúvida. É lá no livro de Marcos ele fala assim: se não duvidar no coração, mas crê que fará aquilo que disse. Observe interessante que nessa questão da fé, nós temos que usar a palavra, nós temos que falar com o problema, nós temos que mandar a doença embora, o mal embora. E é assim que acontece. E aí Jesus Cristo diz assim, ó: e nada vos será impossível. Essa é a beleza da fé pura, da fé que não duvida e que nós não aprendemos isso. Porque o que nós aprendemos, na verdade, dentro da igreja, seja católica, evangélica, foi a duvidar. Ah, é porque não é a vontade de Deus. Aí pega um versículo da Bíblia lá a oração do Pai Nosso e faz uma teologia da dúvida. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ensina o quê? Não, é porque não é a vontade de Deus. Não tem nada a ver aquele versículo lá com a questão da fé. A vontade de Deus, a mesma Bíblia diz que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que é uma coisa boa? Você sabe o que é uma coisa boa. O que é uma coisa perfeita? Não tem defeito. O que é uma coisa agradável? Que dá alegria e dá prazer. A doença é agradável? A doença é boa? A doença é perfeita? Não. A miséria também é agradável? É boa? É perfeita? Não. A angústia é boa? Perfeita e agradável? Não. Então, a gente precisa entender que a vontade de Deus é exatamente aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. E o cristão tem que ter esse discernimento. Agora, nós precisamos discernir, olhar para a nossa fé. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você e veja, você acredita? Você tem essa fé que não duvida? Ou a sua fé é a fé da dúvida? Quando ela é a fé da dúvida, você prefere jogar a culpa em Deus. É mais fácil culpar Deus de que ele não quis do que culpar a sua dúvida, porque Jesus Cristo disse que se você tivesse essa fé como um grão de mostarda, disse, nada vos será impossível. Nada. Ou ele mentiu? Qual o interesse que Jesus tinha de mentir? Qual o interesse que Deus tem de falar uma coisa e essa coisa não ser verdade? Deus perde ou ganha o que com isso? É isso que nós precisamos entender. Deus não perde nada. E, em parte, também não ganharia nada, mas ganha a nossa confiança. Apesar de que Deus é tudo e sobretudo, é grande, infinito, não precisa de ninguém nem de nada, porque Ele é autossuficiente em tudo, mas existe uma coisa que nós podemos trazer para a nossa relação. Você já observou
aquele relacionamento que existe entre pessoas e animais silvestres, que não são de receber carinho. Quando vê a gente se aproximar, eles fogem, mas eles se aproximam de pessoas, sobem na mão de pessoas, aceitam o carinho das pessoas, se esfregam nas pessoas. Eles têm essa confiança que eles não vão ser perseguidos, que eles não serão vítimas. Isso é uma coisa que eu acho muito bonita. E, na verdade, se você fosse o criador desses animais, você queria que esses animais tivessem com você esse tipo de aproximação, que eles não tivessem medo de você. É assim Deus, com aqueles que Deus criou, o seu povo. As pessoas que Deus criou, Deus quer esse tipo de relacionamento, sem medo. Porque o medo, ele destrói. O medo traz dúvida, o medo traz incerteza, o medo traz insegurança. E eu aprendi uma coisa no livro que eu li, Conversando com Deus, que Deus disse que no mundo só existe dois tipos de sentimento. Ou é o amor ou é o medo. E observe que essa é uma grande verdade. Vamos aprender a nos firmar na palavra, acreditar sem duvidar. Não é muito fácil, porque nós aprendemos ao longo de toda a nossa vida a duvidar. E do nada a gente começar a aprender a crer sem duvidar, vai ter que ser um esforço muito grande dentro de nós. Mas no dia seguinte, se você for numa igreja e pregar a dúvida, você vai sair de lá com a dúvida e não com a fé pura. É esse o grande problema do pregador. É que tem pregador que te coloca para baixo, te enche de dúvida e não de certeza. E a gente precisa caminhar cada dia mais numa fé pura sem duvidar, na certeza.